Que Jesus esteja entre nós. Antes de começarmos o nosso tema, eu quero indicar a leitura dessa Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus. A distribuidora Boa Nova de Catanduva distribui essa Bíblia. Ela é uma das melhores traduções que nós temos em língua portuguesa. E nós vamos utilizar o texto de Atos dos Apóstolos, que está aqui na Bíblia de Jerusalém, para organizarmos os nossos estudos a respeito do livro Atos dos Apóstolos. O nosso tema de hoje diz respeito à necessidade do espírito de se organizar, a necessidade do ser humano. Quando nós falamos em organização, geralmente pensamos que é uma obrigação. Organização significa a necessidade do espírito, portanto, é uma terapia espiritual eficaz para o combate a qualquer tipo de problema, inclusive da depressão. Vamos iniciar o nosso tema com um texto bíblico que diz o seguinte: por aquele tempo, Ezequias ficou doente, a morte, o rei Ezequias. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor do meu servo Davi. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos e ponde-a sobre a úlcera, e ele sarará. O livro de Reis, número 2, capítulo 20, versículos de 1 a 7. Então, está nas Escrituras uma recomendação vinda por meio do grande profeta Isaías: organiza a tua casa moral, a tua casa material, organiza a tua casa consciencial. Organização significa cumprir os seus deveres, ou seja, o cumprimento do dever material, dever moral, é o que nos leva a uma organização. Vejamos então alguns princípios de organização, principalmente nesses tempos em que nós precisamos organizar a nossa casa. Nós sabemos que tudo que existe de favorável ou desfavorável em relação à nossa vida na Terra, no fundo diz respeito a uma necessidade de cumprimento de dever no sentido de organização.
Vejamos, qual é o objetivo da organização? O grande objetivo é ganharmos tempo, produzirmos mais, com o mínimo de esforço possível. Tem aquela velha máxima: se você quer pedir alguma coisa a alguém, peça a alguém que não tem tempo. Esse alguém sempre terá tempo, porque é aquela pessoa que está cumprindo os seus deveres, está organizado, e o organizado tem sempre um tempo a mais para fazer algo mais. É o generoso. Para que o indivíduo seja devidamente organizado, ele precisa ser devidamente preparado, planejado, para que ele possa, aí sim, ser generoso, caridoso, sem causar dano material ou moral a qualquer pessoa. Então, o grande objetivo da organização é a evolução intelectual e moral do ser. Nós temos um hábito de ir deixando as coisas, e deixando detalhes para depois. Meus irmãos, o detalhe pode fazer a grande diferença. E o detalhe está nas pequenas coisas. Nós observamos que Deus é perfeito no macrocosmos, nos infinitos mundos, nos trilhões e trilhões de mundos, de planetas, de sóis, de galáxias, mas Ele também é perfeito no micromundo, ou nos micromundos, nos mundos atômicos, das moléculas, das células. Então, Ele é organizado em tudo. Deus é um ser eminentemente organizado. A rosa vermelha vai ser sempre a rosa vermelha. O ser humano em evolução terá também as mesmas características. Ou seja, numa roseira não vai nascer dali uma dália. Ou seja, para cada espécie existe uma classificação, uma organização. Mas por que o ser humano tem o hábito de deixar as coisas para depois? Depois eu vou. Quando eu já tiver idoso, eu vou ler a Bíblia. Quando eu tiver idoso, eu vou a um templo. Agora não, eu estou muito novo. Não, depois eu faço isso, agora eu não tenho tempo. A questão é ter a disposição mental para ter esse tempo. Nós temos um hábito de priorizar o que é importante e não priorizar o que é necessário. Ou seja, a organização começa no planejamento e numa classificação. O que é necessário, o que é útil e o que é importante. O necessário precisa ser feito aqui e agora, o mais rápido possível. Jesus disse: ao entregares uma oferta diante do altar, e lá perceber que tem alguma coisa contra o teu irmão, volta, reconcilia com o teu irmão e depois retorna para oferecer a tua oferenda. Ele disse o quê? Que oferecer a oferenda diante de uma gratidão ao Senhor pode representar algo de muita importância, mas orar a Deus, não estando em paz com os homens, significa dizer que está faltando alguma coisa. Há uma necessidade de estar em paz com os homens para depois oferecer a Deus a sua oferenda, a sua gratidão. Então, nós temos o hábito de deixar o que é necessário para depois e priorizar o que é importante, priorizar o que é útil e vamos deixando o que é necessário. E quando chega um determinado momento, nós percebemos quanto tempo foi perdido priorizando o que não era necessário. E a consciência vai nos cobrar. Bem, a finalidade da organização é conseguir a maior eficácia possível no conjunto de operações que compõem a atividade da instituição. Ou seja, o grande objetivo é atingir o que foi planejado, o que foi organizado. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa sem planejamento. E quando não há planejamento, não há eficácia no aproveitamento do tempo. Então, é preciso definir as funções,
obrigações e responsabilidades dos diversos pontos, funções, cargos, para que o indivíduo possa verdadeiramente atingir seus objetivos. Planejar o seu tempo, o seu ano, o seu mês, o seu dia, a sua hora. Há um livro interessante que nós indicamos, que se intitula O Milagre da Manhã, onde o escritor fala a respeito do planejamento do seu dia. Planeje o seu dia, organizando o seu tempo, para que, através desse milagre da manhã, desse planejamento na parte matinal, nós tenhamos um dia extremamente eficaz e proveitoso. Agora vejamos, quanto tempo, energia e emoção você gastou sofrendo ou sentindo culpa por ter adiado uma coisa para depois acabar descobrindo que a tarefa tomaria pouco tempo. Quer ver uma coisa? Organizar uma cama. Quanto tempo dura organizar uma cama? Nós levantamos, não passa de 30 segundos. Mas olhamos ali para a cama, não, agora eu estou com pressa, não tenho tempo de organizar a cama. Não, agora não dá, eu não tenho tempo para isso. Não, eu vou ler esse livro depois, não tenho tempo para ler esse livro. Quanto tempo gasta para ler 2 páginas de um livro? Menos de 2 minutos, de 3 minutos. No pior dos momentos, 5 minutos. Se nós lermos 2 páginas por dia, durante o ano nós vamos ler uma obra de mais de 700 páginas. Ou 7 livros de 100 páginas. Ou 3 livros de 200 páginas. Lendo apenas 2 páginas por dia. A construção do hábito consiste nisso. Em fazermos pequenas coisas, criando o hábito de fazermos pequenas coisas proveitosas para a vida do indivíduo todos os dias. É a força e o poder do hábito. Outro item, você está vivendo em um caos porque não tem ideia de quanto tempo levará para completar algum trabalho? O cronograma. Todo planejamento obedece um cronograma, uma programação. Agora, muitas vezes aquela programação é extensa, um trabalho que leva muitos anos. No entanto, nós podemos planejar por partes. Olha, o trabalho vai durar 15 anos. Nós vamos organizar esse trabalho dentro de um cronograma anual, estabelecendo metas. O objetivo sempre vem com um conjunto de metas. E cada meta vai estar bem vinculada ao tempo, ao microtempo, ao dia de hoje, ao mês de hoje, ao ano em que nós estamos, para depois, ao longo desses 15 anos, possamos concretizar as nossas atividades, o nosso grande objetivo. Mesmo que tenha uma vida extremamente ocupada, será que não poderia gastar 2 minutos para pendurar suas roupas ou jogá-las no cesto da roupa suja? Almoçou, lavar o seu prato, organizar, imagine uma pia cheia de prato, de talheres, porque foi acumulando. Ali estão os talheres e os pratos da semana inteira. Realmente vai tomar tempo. Quando não gastaria 1 minuto para poder lavar o prato, lavar os talheres, as panelas. Então, é preciso que haja uma organização mental, porque o que nos falta não é tempo, é disposição mental para trabalharmos em determinada atividade naquele tempo. Não existe falta de tempo. O que existe é falta de disposição mental. O que você mais receia não é gastar tempo e energia no trabalho, mas simplesmente em começá-lo. Ou seja, nós temos dificuldades em iniciar um processo. É o que Isaac Newton disse. A tendência de todo corpo inerte é permanecer na inércia. E de todo corpo em movimento é continuar em movimento. O difícil é sair da inércia.
E aí precisamos de criar mecanismos motivacionais para começarmos a fazer coisas que dizem respeito ao cumprimento dos nossos deveres. Uma das razões mais claras para o constante de adiamento de um trabalho é porque é desagradável, do tipo, trabalho que eu não gosto de fazer. Quase sempre, todas as atividades domésticas, profissionais, são atividades que têm alguma coisa que nós não gostamos. Por exemplo, eu como professor, eu não gosto de elaborar prova, corrigir prova, tomar conta de prova e dar nota de prova. É a parte que eu não gosto. Mas aí eu tenho que criar mecanismos para poder fazer esse trabalho. Porque o que é que eu gosto? De ministrar aula, de animar os alunos para que eles aprendam. Agora, essa parte da avaliação, porque realmente em poucos minutos não se é possível avaliar o conhecimento de alguém. Quantas vezes o aluno é excelente, mas naquele dia não está muito bem, não dormiu bem, tem uma preocupação e não se sabe bem na prova. Então, nós temos que criar algum mecanismo para poder transformar essa atividade avaliativa também numa atividade proveitosa. E aí precisamos da mudança da forma mental. Não diga, como eu sou infeliz, que tristeza, eu detesto fazer isso. Diga, vou me sentir muito bem quando terminar esse trabalho. Nem que seja um alívio. É como já dizia Santa Teresinha de Jesus, se você não faz o que gosta, aprenda a gostar do que faz. E para gostar daquilo que não gosta de fazer, é preciso que se tenha alguns mecanismos de recompensa, por exemplo. Como tornar trabalhos chatos mais divertidos? Tente ouvir música enquanto trabalha. Tente ouvir música enquanto está limpando o banheiro, cuidando da cozinha, organizando as janelas, as mesas, organizando os armários, as gavetas. E aí, você não está só fazendo atividade, você está fazendo duas atividades, ouvindo uma bela música, assistindo a uma palestra e também organizando as coisas materiais. Faça certas tarefas durante comerciais de televisão, principalmente de algumas emissoras, que o comercial é maior do que a própria programação. Dá tempo para tudo. Se brincar, dá tempo até de tomar banho, depois volta e ainda está no comercial. Um banho demorado. É impressionante. Ou, às vezes, sai do comercial, fica 3 minutinhos ali de programação, tem novo comercial. Quando não tem comercial, durante a própria programação. Olha aí, se utilizar de algo que você gosta, e no momento do comercial que talvez você não goste, fazer algumas atividades. Arranje alguém da família ou um colega para fazer um trabalho chato com você. Ou uma pessoa que você ama. O tempo voa quando se trabalha com outra pessoa, principalmente com outra pessoa que nós temos uma afinidade. Qual parte do trabalho você não gosta de fazer? Às vezes você protela, ou seja, deixa para lá, para depois, por achar que o trabalho é desagradável, mas porque detesta um aspecto dele. Se for o caso, faça essa parte primeiro. Ou seja, tem uma parte que é desagradável, e aí não começa, e há o bloqueio mental. Muitas vezes você vem fazer um trabalho, vem fazê-lo e está feliz, mas vem aquela parte desagradável e você para. E pode parar por muitos dias. Identifique qual é o aspecto do seu trabalho que você detesta e use alguma solução criativa para torná-lo um pouco melhor. É um mecanismo para se cumprir um dever. Por exemplo, na parte moral, alguém tem mágoa de alguém. Aquela mágoa, aquela falta de perdão, pode estar dificultando a aproximação de uma pessoa muito querida. Não tem energia para atrair pessoas agradáveis, pessoas afins, quem está ainda sintonizado ou sintonizada com mágoas, conflitos, raiva, ódio de alguém que por alguma razão desagradou. Então, nós temos que observar que, muitas vezes, o perdão é a chave, é a saída. Eliminar mágoas
é o caminho para você atrair pessoas, fatos e coisas boas. Quais são os seus pontos fracos? Para que o indivíduo possa fazer determinado trabalho, ele tem que se conhecer. É o processo do autoconhecimento, ele tem que se conhecer para verificar o que ele pode e o que ele não pode fazer. De repente, ele não dá conta de fazer alguma coisa, ele terceiriza, pede ajuda a alguém. Olha, essa parte aqui eu não gosto, eu não sei fazer. Peça ajuda. Ou peça para que alguém possa lhe orientar. E aqui vem. Às vezes, a felicidade é ter uma calculadora, uma boa agenda e uma boa escrivaninha. Agenda para não perder os compromissos. Calculadora para fazer bem, cuidar bem das suas contas, daquilo que você tem que cumprir. E a boa escrivania, para poder escrever, para poder fazer as anotações, estudar, ler. Ou seja, detalhes. E vem aí o poder das recompensas. Recompensa significa um prêmio que você vai se dar por fazer um trabalho. Eu tenho um amigo, o professor Pedro Sérgio dos Santos, que ele diz o seguinte, professor da Universidade Federal de Goiás. Ele me diz, Emídio, tese não se termina, tese se abandona. Ou seja, cansei, abandonei a tese. Agora vamos para o júri, vamos para a banca. Agora, quando você termina de escrever uma tese, de produzir um livro, um artigo, de preparar uma palestra, como você se sente bem? Olha, eu não sinto bem fazer esse tipo de trabalho, mas isso vai me dar uma alegria, uma recompensa, pelo menos um alívio. Dê uma recompensa a si próprio, uma coisa de que você realmente goste e deixe que isso seja a sua motivação para terminar rápido trabalhos tediosos ou difíceis. Ou seja, o cientista que tem que descobrir uma vacina para uma doença. O trabalho não é fácil. É trabalho de dia e de noite, diuturno. Mas a alegria que ele vai ver, sentir, ao ver que aquele seu trabalho vai beneficiar milhões de pessoas. E isso dá ânimo para o cientista. Isso dá ânimo para qualquer trabalhador, quando ele verifica o benefício que ele vai proporcionar diante do sacrifício, do trabalho exaustivo que ele teve que empreender. Algumas recompensas que podem servir de motivação para você terminar o trabalho. Coisas pequenas, bobas. Ir a um templo, assistir ao cinema, verificar um vídeo, ir ao teatro, a um concerto, assistir alguma coisa interessante pela internet. Então, seria uma breve recompensa. Conversar com alguém pelo sistema de Skype, de Zoom. Olha, eu vou conversar com um amigo meu que está lá em Portugal, nesse momento. Olha que coisa agradável, que está em outro estado, em outra cidade. Fazer uma massagem para relaxar. Fazer compras daquilo que você necessita ou daquilo que você gosta. Olha, eu vou comprar isso. Olha, eu quero ver esse seriado, mas eu vou terminar esse trabalho aqui para depois assistir esses episódios desse seriado. Ou seja, você vai trabalhar com o seu subconsciente. Tirar uma tarde ou um dia inteiro para cuidar de você. Vá ao cabeleireiro, se organize, faça as unhas, cuide da sua higiene pessoal, organize suas roupas, ou seja, detalhes que você quer fazer, mas você precisa fazer. Encontrar com os amigos. Se não for possível encontrar pessoalmente, você pode dar um telefonema, você pode estar conversando pela internet, entrar numa rede social, com alguém que você goste. É uma recompensa. Sair de casa ou do escritório para dar uma volta é uma saída. Se não puder, sai na janela, dá uma olhada, conversa com o vizinho pela janela. Ou seja, você pode fazer alguma coisa para poder relaxar e depois retornar ao seu trabalho de maneira mais fortalecida, né? Bom, mais um item. Passar o tempo ao ar livre,
apreciando a natureza, verificando, ou seja, olhando os pássaros, verificando o verde, o mar. Você pode admirar e buscar na natureza a força para poder voltar ao seu trabalho. Ouvir uma música, como a música renova. Dá-se o direito de dormir até um pouco mais tarde. Olha, eu vou trabalhar até 1 ou 2 horas, mas amanhã eu vou levantar mais tarde, porque eu já cumpri a minha atividade. Às vezes você quer dormir, não, eu estou cansado e tudo, mas não. Só vou dormir depois que eu concluir isso aqui. Tem condições? Faça. Porque no dia seguinte você vai se dar o prêmio, a recompensa de dormir até um pouco mais tarde. Tirar um tempo para não fazer nada. Não, hoje eu não vou fazer nada, não, hoje eu vou ficar só por conta de não fazer nada que seja obrigação. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer e que não é obrigação minha. Passar o tempo na companhia de uma pessoa querida, isso é terapêutico, isso é fundamental. Fazer seu esporte favorito, algum outro tipo de exercício físico, inclusive dentro de casa. Por exemplo, praticar yoga. Como é importante essa atividade? É prazerosa. Ir à praia, ao rio, vales, montanhas. Ou seja, buscar mais uma vez a natureza. Ler um bom livro ou uma boa revista, a revista do seu interesse, da sua vontade, o livro que você sonha tanto. Eu não tenho tempo de ler. Quantos livros nós compramos e quantos livros nós lemos? Compramos muito e lemos pouco. Regalar-se com um banho, ficar mais tempo no banho, seja numa banheira, seja no chuveiro. Quantas vezes ele toma um banho de forma apressada? Você vai ficar mais um tempo para poder sair dali um pouco mais leve. Nós sabemos os efeitos terapêuticos de um banho. Pescar, mergulhar sozinho com os amigos, mais uma vez buscar a natureza. Passar uma tarde inteira vendo filmes de aventura, de comédia romântica, filmes que você goste, uma série. Ou seja, olha, eu vou fazer esse trabalho, mas depois eu vou assistir esse filme aqui. Depois eu vou ao cinema, ou eu vou assistir aqui mesmo em casa, já que muitas vezes em casa você tem mais opções. Sair para jantar no bom restaurante, ou pedir a comida do bom restaurante. Olha, já que eu não posso sair, eu vou pedir uma pizza. E o entregador vai passar pizza para você. Fazer uma coisa absolutamente inútil só porque gosta. Tem coisa que a gente faz que é totalmente inútil. Não há necessidade, mas você gosta, você faz. Sonhar acordado. Sonhar acordado é fazer imaginação. Olha, eu vou imaginar isso aqui. Olha, quando eu me formar, vou fazer assim, assim, assim. Olha, quando eu terminar esse serviço, até imaginar a conclusão do trabalho, que vai levar um pouco mais de tempo. Olha, eu vou levar 5 anos para me formar, 4 anos para concluir esse curso de graduação. E começa a se imaginar nesse processo. Também isso vai dar muita força. Fazer uma viagem curta no final de semana. Praticar filantropia. O que significa? Ir ao encontro do infortúnio. Ajudar as pessoas. Aí você vai descobrir que a verdadeira felicidade consiste em proporcionar alegria aos outros. Principalmente aquelas pessoas esquecidas, marginalizadas. Principalmente aqueles que nós vamos ajudar sem qualquer expectativa de retorno. A sublime caridade é socorrer sem qualquer expectativa de retorno por parte do socorrido. Isso também é muito interessante. O indivíduo volta com mais força. Como já falei, ouvir músicas. Alguns pensamentos. Não deixe que o progresso das coisas que você faz passe despercebido, ainda que só você perceba. Existem vitórias interiores que só você sabe, só você construiu, ninguém conhece. Você não vai receber nenhuma medalha, mas você, com a sua consciência, vai se premiar. Que bom que eu consegui isso. Que bom que eu me controlei para não ser deseducado com uma pessoa que foi deseducada comigo.
Nós não paramos de brincar porque envelhecemos. Envelhecemos porque paramos de brincar. Ou seja, muitas vezes nós perdemos aquela pureza da infância, de buscar um divertimento, porque achamos que temos que trabalhar 24 horas por dia. Não. Muitas vezes, o trabalho pode ser a própria diversão. O professor pode se divertir ministrando aulas. O ator pode se divertir atuando em seu papel. O mecânico pode se divertir consertando um motor, criando ali, no seu trabalho, mecanismos que possam agilizar o processo daquele automóvel. Qual é a desculpa? Sempre que você começa a se sentir sobrecarregado, quando tudo estiver flutuando na sua cabeça e você não conseguir se concentrar ou pensar direito, faça uma lista de coisas que pretende ou pretendia fazer. Não deixe que seu pensamento seja tomado de culpa ou angústia. Ah, meu Deus, eu perdi o tempo. Não. Planeje. Eu dou conta de fazer 4 coisas. Não coloque ali 5 nem 6. Faça as 4. Isso aqui é para amanhã. Porque muitas vezes você planeja querendo fazer tudo hoje, tudo agora. Então você tem que aprender a planejar. Hoje eu vou fazer isso. Não dá para fazer diferente. A cada dia basta o seu trabalho, como já afirmaram o Mestre Jesus. Olha aqui as desculpas. Minha vida seria melhor se eu fizesse, mas eu sou velho demais, novo demais, pouco qualificado, medroso demais para isso. Pois eu tenho um amigo que faz medicina aos 86 anos de idade. Moisés tirou o povo hebreu da escravidão do Egito aos 80 anos de idade. Jesus já ensinava no templo aos 12 anos de idade. Então, muitas vezes a gente usa de certas desculpas. Gostaria de cursar a faculdade, mas não posso pagar a faculdade, porque não pede ajuda. Tenho de cuidar da família. Organiza o tempo. Estou ocupado demais com a carreira. Cuidado. Uma grande amiga minha trabalhou 20 anos numa empresa, não fez uma especialização. Um dia ela foi demitida e sentiu uma grande culpa, porque durante aqueles 20 anos ela não tirou um ano sequer para fazer uma pós-graduação, porque estava ocupada demais. Não tenho tempo. Sempre a desculpa, né? Não tenho tempo. Se eu começar agora, terei 60 anos quando me formar. Pois esse meu amigo que faz medicina aos 86, ele quer se formar depois dos 90 e trabalhar como médico geriatra até os 100 anos. E ele diz que depois de 100 anos, Deus cuida da vida dele. Pronto. Na verdade, ele está se preparando também para ser médico na próxima vida, na próxima encarnação. Se você sempre faz o que sempre fez, sempre conseguirá o que sempre conseguiu. Se você quiser uma coisa diferente, faça diferente. O ser humano precisa pôr sua vida em ordem para viver melhor. A ordem dos nossos dias reflete, de várias formas, a imagem de nós mesmos. Quanto mais eu quero fazer uma coisa, menos considero isso um trabalho. Já dizia o nosso escritor americano Richard Bach. Organização com mais eficácia. Anote suas ideias. Não confie na memória. Estabeleça prioridades antes de começar o dia. Trabalhe nos projetos longos em estágios separados. Já falamos sobre isso aqui. Não agende coisas demais. Deixe algum tempo livre todo dia. Deixe algum tempo livre todo dia. Não tenho tempo de orar. Gente, oração não é uma obrigação, é uma necessidade do Espírito. Pararmos um pouco para orar, para pensar em Deus, pedir a Ele forças. Concentre-se em um item de cada vez, uma coisa de cada vez, uma prioridade de cada vez. Não dá para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, com perfeição. Faça interrupções entre uma atividade e outra, levante-se, caminhe pela sala, estique os braços, coma fora da sua mesa de trabalho. Estabeleça um lugar para tudo, catalogue e arquive. Ou seja, a gente tem que parar um pouco para investir na organização. Tem que parar um pouco para investir tempo
e muitas vezes dinheiro. Mantenha sua papelada em dia, sua caixa de e-mail, caixa de entrada também vazia. Limite as visitas e os telefonemas. Ou seja, limitar o quê? A quantidade e o tempo. Quando receber um telefonema de alguém que tem um assunto interessante, que naquele tempo você não tem tempo de falar, explica, olha, eu posso te ligar depois para a gente conversar com calma? Pronto. Né? Explique que você não está tendo tempo naquele momento. Tire da sua mesa todos os papéis com os quais não está trabalhando para evitar misturar ou perder alguma coisa. Cuide de cada folha de papel apenas uma vez. Cuide de cada item, de cada trabalho, apenas uma vez. Características do organizador de sucesso. Ter espírito inovador e criativo. Tem que ter criatividade para organizar. Ser líder pela credibilidade, respeito e admiração. Possuir boa educação. Se possível, o máximo de escolaridade que você puder. Esbanjar energia e dinamismo. Como é interessante, geralmente as pessoas organizadas são muito dinâmicas. São pessoas que são otimistas. Muitas vezes o pessimismo vem da desorganização. Comunicar-se bem, ser assertivo e bom articulador. Estar comprometido com a organização. Se possível, dominar outros idiomas ou aprender outras coisas. Ou seja, criar novas ligações neurais, ter boa empatia com superiores, com seus pares ou com subordinados. Tem coisa pior do que a antipatia no ambiente de trabalho. Ser autêntico e transparente, mas também empático. Ser automotivado, estar sempre disposto, sempre disposta. Olha quantas características. Ser um bom ouvinte. Muitas vezes nós não sabemos ouvir. E ser um bom ouvinte pode ajudar muito, e ajuda muito, no processo de amadurecimento profissional e espiritual. Ter maturidade diante da vida e das dificuldades. Ou seja, uma pessoa organizada também possui senso de humor. Não fica carrancudo ali, achando que tudo tem que ser a ferro e fogo. Tem que ter tato e prudência diante de situações delicadas. Ser educado, ser cortês. Demonstrar preocupação social com as coisas que acontecem no dia a dia. Uma vez um amigo meu falou assim, Emídio, eu estou devendo à sociedade. Eu falei, por quê? Tem muito tempo que eu não assisto telejornal. Eu acho que eu tenho que estar um pouco inteirado com as coisas que acontecem em outros países. Ter outros interesses além do trabalho. Ter vida afetiva e familiar bem resolvida. Tudo isso vem de uma pessoa organizada. Ter sentimento de religiosidade é fundamental. Ou seja, são itens fundamentais para que nós possamos ter uma vida bem equilibrada, equilíbrio. Organiza a tua casa, porque tu vais morrer. Todos nós temos o nosso momento final nesse planeta. Então, nós temos que viver todos os dias da forma mais organizada possível. Nós vivemos um momento atual que exige essa organização, dentro de casa. Vamos limpar nossas gavetas, vamos organizar nossos armários, vamos ajudar aos outros, doando aquilo que nós não usamos. E nós vamos sentir que essa terapia do recolhimento não diz respeito apenas à mudança, à organização material, mas também à mudança espiritual. Dá um telefonema, peça perdão, peça desculpa. Não perca a chance de fazer com que o dia de hoje seja o melhor dia dentre todos que você teve até agora. Desse modo, nós estaremos buscando o reino dos céus e sua justiça, nós estaremos preparando a nossa vida, porque em algum momento a nossa consciência vai dizer, organiza a tua casa, porque tu vais morrer. E para finalizar, uma vez perguntaram a São Francisco de Assis, ele estava cuidando do jardim, Pai Francisco, o que o senhor faria se a irmã morte se aproximasse e dissesse que chegou a tua hora? Ele disse, continuaria cuidando do meu jardim.
é o resultado de um espírito altamente organizado. Está preparado a todo momento a sair desse mundo, deixando bem melhor do que como encontrou. Muita paz a todos e até a próxima.